Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe cada um de vocês. Aqui é o irmão Felipe Alves de Curitiba, Paraná, e que realmente você possa ser ricamente abençoado mais uma vez essa semana, falando sobre batismos, meus queridos. Batismos, e a grande pergunta que todos querem saber: a Bíblia se contradiz? Você veja, essa resposta você terá aqui. Já fizemos um vídeo 1 e agora o vídeo 2 aqui trazendo a continuação do que nós vínhamos falando, né? Você, meu amigo, que tem tido aí parentes, amigos que nunca ouviram falar de Jesus, entre em contato conosco, participe conosco, se inscreva em nossos canais, tanto ali no Facebook, como também no YouTube e também no Instagram. Ali tem material suficiente para responder as perguntas que talvez você tenha. E essa semana, também ali pelos grupos do WhatsApp, onde também nós pregamos o Evangelho, espalhamos e realmente respondemos perguntas que a todos nos direcionar, você poderá entrar em contato conosco através dos números que estão aqui embaixo e pedir o acesso, e certamente você terá ali um tratamento personalizado e certamente será uma bênção para você. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, ela diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa que se você, meu querido, ter acesso a essa grande verdade, essa verdade que não foi passada por nenhum tipo de filtro, mas a verdade pura e nua e crua, ela realmente mudará a sua vida. Porque somente a verdade é que pode te libertar dos vícios, é a verdade que pode te libertar dos maus pensamentos, essa verdade que poderá libertar você de todos aqueles problemas que talvez você tenha na sua vida. Mas para isso, você tem necessidade, você precisa, é necessário que você escute a verdade. Doa onde ela doer, mas ela é o remédio para trazer uma transformação na sua vida. Meus queridos, eu queria chamar a atenção de vocês para duas escrituras principais para nós darmos continuidades a esse tema, que vai se encontrar ali no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. E certamente, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas ali diz o seguinte: portanto, Jesus dizendo aos discípulos, portanto, ide, fazeis discípulos, ou seja, fazeis seguidores, né? A todas as nações, ou seja, em todos os lugares do mundo, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver isso escrito. E também ali em Atos capítulo 2, 38, a Bíblia diz o seguinte: e disse-lhes Pedro, naquele dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus caros, muitas pessoas, meus amigos, ao redor do mundo fazem questionamentos sobre essa escritura. E certamente há muitas coisas que aqui podem ser indagadas. Você vê uma escritura falando que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois nós vemos uma outra escritura dizendo para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. É um tanto quanto complicado. Muitas pessoas dizem que é tanto válido um quanto é válido o outro. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que existe um só batismo, né? Ali em Efésios 4, capítulo 4, diz o seguinte: que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, né? Em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, ou seja, é um só Deus, meus caros. Uma só fé e um só batismo. Isso significa que eu não poderia afirmar que existe dois batismos. Eu só posso afirmar que existe um batismo. Isso significa que essa escritura, posteriormente, ela tem um segredo, porque a Bíblia ela não pode se contradizer. E a pergunta que nós queremos responder: a Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz. E para responder isso, meus amados, nós vamos aprofundar um pouquinho nas escrituras e verificarmos, como no outro vídeo nós falamos, que
quando Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus pediu para que os discípulos, né, eles batizassem no nome do Pai. Quem é o Pai? Quem é o Filho? E quem é o Espírito Santo? A Bíblia nos responde que eles são um só. Há um só Senhor, há um só batismo, eles são um só. E esse Pai é Senhor, e esse Filho foi o chamado Jesus. E esse Cristo, que significa ungido, é o mesmo Espírito Santo em forma do Espírito entrando na sua vida. Eles foram manifestados, Deus manifestado em 3 maneiras diferentes. Porém, ele é o mesmo Deus sempre. Assim como foi ali no passado, ele se manifestou como Elohim, ele se manifestou como Melquisedeque, ele se manifestou naquela grande sarça ardente para Moisés, ele também se manifestou como uma nuvem que esteve guiando o povo de Israel, e também ele se manifestou numa coluna de fogo, também guiando durante a noite. Você veja, era o mesmo Deus sempre. E os judeus jamais poderiam crer em 3 deuses diferentes como uma santíssima trindade. Não existe trindade. Deus não é um ser dividido em 3 deuses diferentes. Deus é um Deus, simplesmente manifestado de maneiras diferentes. Deus, ele é Espírito, e a Bíblia diz que ele é. Portanto, para definir isso, nós percebemos que os discípulos, eles, posteriormente à ressurreição de Jesus Cristo, Jesus pediu para que eles, pregassem o Evangelho a toda criatura e batizassem em seu nome, em nome de Jesus Cristo. Como nós vimos no vídeo anterior, você poderá voltar lá e você vai ver o que significa Pai, o que significa Filho e o que significa Espírito Santo. E aqui nós poderemos chegar à conclusão que a Bíblia não tem nenhum registro, meus caros, de batismos da igreja primitiva realizada em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe isso. O que existe foram batismos realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui a primeira prova ali em Pentecostes, quando Pedro estava ali, as pessoas perguntaram para Pedro, mas o que nós devemos fazer? Pedro diz, arrependei-vos primeiro e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você, qualquer pessoa, quanto a qual Deus nosso Senhor chamar. Não importa se você é negro, se você é amarelo, se você é japonês, se você é branco, não importa. É quantos o Senhor chamar, quantos o Senhor tocar o coração. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados naquele dia, meu amado, de bom grado, e receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou seja, 3.000 almas que receberam o nome de Jesus Cristo em seu batismo. E podemos dar sequência, meus caros, que também ali em Atos capítulo 10, versículo 47 em diante, Pedro se encontra com um homem Cornélio, chamado Cornélio, que era o centurião, e Pedro realmente batiza-os também em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali no versículo 47 em diante vocês vão ver que Pedro respondeu então, pode alguém porventura recusar a água através do batismo? Para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhes que ficasse com eles por alguns dias. Você vê, meus amigos, aqui mais uma vez, registrado na Bíblia, mais um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, o que nós, mediante todas essas afirmativas, poderíamos falar, Aqui nós encontramos também o próprio Paulo, meus colegas, meus irmãos, aqui o próprio Paulo também sendo rebatizando ali os discípulos de João Batista, Vocês vão encontrar isso em Atos capítulo 19, onde Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, o que era verdade, João Batista era o precursor da vinda de Jesus Cristo e ele batizou com água, para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo.
Veja, meus amigos, aqui mais uma vez nós vemos mais um batismo sendo realizado, né? Realizado também em nome de Jesus Cristo. E Paulo, né? Ali no discurso em Atos capítulo 22, Paulo também mostra que ele, né? Foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, naquele discurso ali em Jerusalém, ele diz assim: e agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e leva os teus pecados invocando o nome do Senhor. Esse acontecimento de Atos capítulo 22 foi quando Paulo realmente se encontra com Ananias, e Ananias ali batiza Paulo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, meus amigos, aqui mais uma prova de que realmente não existe nenhum batismo nas Escrituras a qual foi realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Sabem por quê? Porque os discípulos, quando vocês olhem para Mateus capítulo 16, o próprio Pedro tinha a revelação de quem era Jesus Cristo, motivo do qual ele recebeu as chaves do reino, e tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e tudo que ele ligasse no céu seria ligado na terra. Se veja lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, vocês vão ver que a profecia dizia que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro. Quem? Deus forte, meus amados. Aqui você vê Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo isso seria colocado sobre os seus ombros, assim como aconteceu ali quando Eliaquim recebeu todo o poder da casa de Davi, recebendo as chaves em seus ombros, que significa transferência de autoridade. Você veja, meus amigos, aqui nós podemos definir exatamente essa figura que vocês vão ver. Mateus 28, versículo 19. Com Atos 2,38, vem falando de um Pai, de um Filho, de um Espírito Santo, que se tornam um aqui e agora, em Atos 2, versículo 38, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é o nome exatamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, é isso que nós queremos, meus amados, que vocês entendam. A Bíblia não se contradiz. Se trata simplesmente da mesma pessoa, de Jesus Cristo, o Deus falando através desse corpo chamado Jesus Cristo. Porque Deus está manifestado nesse Filho, nesse corpo chamado de carne chamado Jesus Cristo. Vocês querem uma prova? Vamos lá então para João capítulo 14, versículo 11, onde diz o seguinte: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Se veja, Jesus conseguia ler os pensamentos da mesma forma que aquele Elohim lia os pensamentos de Sara ali no Velho Testamento, quando o próprio Abraão estava lá junto com ele, comendo, né, saciando ali juntos. Ele soube que Sara riu atrás da tenda, da mesma forma que Jesus Cristo sabia os pensamentos daquela pecadora que estava com ele ali, nos dias, quando ele foi ali no poço de Jacó. No versículo 12 ele diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedireis, tudo quanto pedirdes, olha aqui, meus amigos, em meu nome eu o farei. Porque o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quem que é esse Consolador, meus amigos? Está aqui no versículo 17, respondendo para você. Esse Consolador é o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará com vós. Se veja, ninguém poderá receber, o mundo não poderá receber, porque a única forma de receber esse verdadeiro Espírito Santo é o que Pedro vem dizendo aqui em Atos capítulo 2, versículo 38. Você pode ver ali que batizando em nome de Jesus Cristo, você será perdoado os seus pecados e então você receberá o dom do Espírito Santo na sua vida. Você veja,
Então que o Espírito Santo possa entrar na sua vida, mediante ao que, irmão Felipe? Ao arrependimento de você, meu amado, que talvez nunca ouviu isso. A você que está no mundo aí, pecador, que ainda está nas drogas, você que ainda está perdido em fornicações, você que ainda está perdido em adultérios, você que ainda está perdido entre as coisas tão mundanas. Que essa palavra, que esse vídeo, que essa mensagem possa chegar até você e que você possa se arrepender dos seus pecados, como diz o próprio Pedro, arrependa-se dos seus pecados, arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então sim, com essa verdade em você, você receberá o verdadeiro Espírito Santo que muda vidas, que transforma vidas, mudará toda a sua vida, tanto natural quanto espiritual, e você será uma nova criatura. Deus te abençoe, meu amigo. Entre em contato conosco, tanto nos nossos canais que estão aqui do lado, no Facebook, no YouTube, no Instagram, ou você pode ligar para nós nos números que estão aqui embaixo. Não importa o estado onde você esteja, não importa onde você esteja agora. Ligue para nós, entre em contato conosco, faça parte dos nossos grupos ou realmente entre em contato através aqui das redes sociais e você será muito abençoado. Deus te abençoe e sejam muito abençoados com Jesus Cristo no coração. Shalom.